único tiro na manhã de 2 de novembro na fazenda Bly mudou a vida da família em questão de segundos. L.J., que tinha apenas 8 anos, morreu por um tiro de carabina calibre 22 LR que seu pai, Travis Bly, havia deixado em casa após retornar da caça. Como a arma chegou às mãos de uma pessoa tão jovem e quem exatamente puxou o gatilho, tornar-se-ia o enigma central desta investigação. Travis retornou da caça por volta das 7 da manhã. Deixou a carabina na sala de estar, sem guardá-la no cofre e sem se certificar da ausência de cartuchos no interior. Os policiais, que chegaram 15 minutos após o incidente, encontraram a arma já sem cartuchos na câmara. As munições foram descobertas mais tarde no automóvel de Travis, colocadas separadamente no porta-copos da caminhonete. Isso foi confirmado pelas câmeras corporais dos oficiais. Os criminalistas encontraram no guarda-mato da carabina impressões digitais distintas de tamanho pequeno. As impressões claramente pertenciam a alguém muito mais jovem que os membros adultos da família. O primeiro em quem os investigadores se concentraram foi Travis Bly. Precisamente suas ações e negligência criaram as condições para a tragédia. Uma arma descarregada, mas acessível, constitui uma violação evidente da lei sobre armazenamento seguro de armas de fogo. A polícia também voltou sua atenção para a mãe de Ellie, Lisa J. No momento do tiro, ela se encontrava próxima, na cozinha de verão. Apesar de suas garantias de que não viu o momento do incidente, seu papel no ocorrido ainda precisava ser verificado minuciosamente. Um dos oficiais rapidamente notou um rifle escondido atrás da churrasqueira onde Lisa costumava trabalhar. O rifle parecia suspeito, e inicialmente a polícia supôs que poderia ser a mesma arma com a qual o tiro havia sido dado. No entanto, poucas horas depois esta pista foi descartada. A perícia realizada pelo patologista forense mostrou um orifício de entrada claro de uma bala calibre 22 LR. O rifle encontrado atrás da churrasqueira era pneumático e não podia usar tal cartucho. Assim, a investigação voltou à carabina. As impressões digitais e os cartuchos espalhados ainda não formavam um quadro claro, mas era evidente que a resposta residia precisamente nos detalhes relacionados aos eventos matinais na família Bly. Como Travis Bly, caçador com muitos anos de experiência, pôde deixar a carabina sem desmontar e acessível a qualquer um que estivesse na casa. Após a inspeção inicial da cena do crime, os oficiais de polícia convidaram Travis Bly à delegacia. Era por volta das 3 da tarde e seu interrogatório começou. Naquele momento, Travis não parecia assustado ou agitado, mas desorientado e cansado. Sentou-se tranquilamente à mesa, colocou seu boné à sua frente e, com as mãos entrelaçadas, esperava as perguntas do investigador. O detetive Edwards começou com a pergunta óbvia: por que a arma não estava no cofre? A resposta de Travis soou clara, mas não convenceu completamente a investigação. Ele declarou que tinha pressa e simplesmente esqueceu de desmontar a carabina, explicando isso pela necessidade de se ocupar imediatamente da fazenda. Segundo Travis, após retornar da caça, ele notou ovelhas que se haviam reunido junto ao bebedouro automático, mas a água não chegava. Travis entendia que se não consertasse isso rapidamente, os animais poderiam sofrer. Correu para fora, deixando a arma no sofá. No entanto, em seu relato permanecia uma estranheza que atraiu especial atenção da investigação. Travis, homem com sólida experiência de caçador, por alguma razão, não retirou o ferrolho. Esta é uma ação padrão e simples para qualquer proprietário de arma, especialmente após retornar da caça. Por que um atirador experiente deixaria a arma completamente pronta para disparar? Um dos detalhes-chave na história foi o relato do vizinho da fazenda que viu Travis por volta das 7h50. O vizinho confirmou que Travis parecia agitado, caminhava rapidamente e ajustava nervosamente a jaqueta, evidentemente com pressa para se ocupar do bebedouro. Isso confirmava a explicação inicial de Travis sobre suas ações urgentes da manhã. No entanto, no relatório policial constava ainda uma observação importante: rastros de graxa fresca no ferrolho da arma. Isso não parecia manutenção antiga da arma. A carabina havia sido lubrificada recentemente, literalmente nos dias passados. Mas a perícia laboratorial só podia começar 2 dias depois, 4 de novembro. Até então, a investigação tinha que esperar.
O investigador continuou perguntando sobre confirmações do local onde se encontrava no momento do tiro. Travis respondeu sem demora que naquele momento se ocupava do conserto do compressor no celeiro. Como confirmação, forneceu roupas nas quais o investigador imediatamente notou manchas de óleo técnico. As amostras foram rapidamente enviadas para a perícia. Já 1 hora depois, chegou à conclusão: o óleo da jaqueta coincidia completamente com o óleo usado para o funcionamento do compressor. Isso confirmava parcialmente as palavras de Travis sobre sua localização no momento do evento. Mas mesmo com um álibi confirmado, a investigação não abandonou a pergunta principal: por que um caçador experiente cometeu tal negligência imperdoável com a arma? Os detetives suspeitaram que Travis pôde usar a pressa e a situação com o bebedouro como pretexto conveniente. A verificação do cronograma da família revelou que Travis, naquela manhã, havia planejado uma viagem ao fornecedor de ração exatamente às 9 horas. Esta informação foi confirmada pelo gerente da loja, que especificou que Travis devia vir buscar um grande lote de ração. Tal viagem, evidentemente, não era espontânea e requeria preparação prévia. No entanto, os policiais, após verificar os registros de conversas telefônicas, estabeleceram que Travis havia avisado antecipadamente o fornecedor sobre um possível atraso devido a problemas na fazenda. Assim, a versão de que Travis supostamente inventou a pressa para justificar sua própria negligência começou a parecer menos convincente, mas não completamente. Um momento decisivo importante foi a informação descoberta no telefone de Travis. Exatamente às 7h40, poucos minutos antes do vizinho vê-lo se apressando ao pátio, Travis recebeu uma mensagem de sua mãe. No texto da mensagem estava a frase: "Não esqueça os cartuchos no porta-luvas." Esta curta mensagem mudava substancialmente a percepção dos eventos da manhã. A investigação imediatamente se interessou por que Travis não mencionou este detalhe e por que os cartuchos resultaram não estar no porta-luvas, mas no porta-copos de seu automóvel, em outra parte do veículo. Porque a família ocultou a existência do seguro de Ellie e porque esta informação veio à tona tão rapidamente? A manhã de 3 de novembro na fazenda Bly começou com a atenção do público e jornalistas se transferindo do pai para a mãe. Lisa J., que até então havia permanecido em segundo plano, inesperadamente se encontrou no centro da atenção pública. O motivo foi informação vazada para a imprensa sobre uma apólice de seguro oculta em nome de Ellie. Lisa, todo o dia anterior, havia evitado cuidadosamente se comunicar com jornalistas. Repetia constantemente que sua família se havia tornado vítima de um acidente e quaisquer especulações sobre outras versões eram simplesmente inaceitáveis. Mas agora, quando os jornalistas haviam desenterrado o documento financeiro, tudo se tornou muito mais complicado. A apólice de seguro no valor de $30.000 australianos havia sido contratada 2 anos atrás, em 2022. No entanto, a própria Lisa inicialmente negava sua existência. Quando os oficiais perguntaram pela primeira vez sobre a existência de tal documento, a mulher respondeu brevemente, mas firmemente, que nunca haviam contratado nenhum pagamento de seguro. No entanto, já ao meio-dia de 3 de novembro, a polícia recebeu confirmação oficial da companhia de seguros de que tal apólice realmente existia. Seu contratante resultou ser o pai de Lisa, George Carter, avô de Ellie. Carter vivia em outro estado e raramente visitava a fazenda. Havia contratado a apólice como presente para sua neta, sem informar o público. Agora que a informação se havia tornado pública, se apressou a se distanciar de qualquer suspeita, declarando que simplesmente queria assegurar o futuro de Ellie e de forma alguma esperava tal desfecho. Esta confirmação da apólice obrigou os investigadores a voltar a Lisa e descobrir por que ela havia negado tão categoricamente sua existência. Desta vez, a explicação foi mais franca. Lisa declarou que teve medo de acusações por parte do público e da mídia de enriquecimento intencional com o ocorrido. Segundo ela, a família já experimentava pressão e não queria que os condenassem ainda mais por um suposto interesse financeiro oculto. Lisa parecia abatida e visivelmente cansada, mas sua explicação não levantou completamente as questões da investigação. A atenção ao seguro provocou múltiplas especulações entre os habitantes locais e jornalistas. Em uma cidade pequena, qualquer novo detalhe podia se tornar motivo para numerosos rumores.
Considerando que Lisa não falou imediatamente do seguro, muitos suspeitaram que a família poderia ter tido um motivo financeiro. Especialmente ativamente começaram a discutir isso os jornais locais, acentuando na quantia que para uma pequena exploração agrícola era substancial. A investigação logo mostrou que não havia havido pagamentos do seguro ainda, e a própria companhia de seguros já havia começado sua própria investigação interna. Os representantes da companhia informaram à polícia que o pagamento desta apólice era possível apenas em caso de acidente reconhecido. Qualquer ação intencional ou negligência grave privava a família do direito ao dinheiro. Isso significava que o motivo financeiro sobre o qual tanto escrevia a imprensa, na realidade era muito duvidoso. Os investigadores tentaram precisar com Lisa se ela entendia antecipadamente as condições da apólice de seguro. Lisa confirmou que seu pai lhe havia falado das condições do seguro, mas insistia que nunca percebeu isso como possibilidade de extrair algum benefício. De seu ponto de vista, a própria ideia de usar tal documento com tais propósitos era para ela completamente impensável. A investigação decidiu verificar as palavras de Lisa e solicitou os registros telefônicos de suas conversas com seu pai. A verificação mostrou que não se haviam realizado discussões sobre as condições da apólice nos últimos meses. Isso confirmava que Lisa, provavelmente, realmente não percebia o seguro como fator de benefício financeiro e dizia a verdade quando afirmava que ocultou esta informação apenas por medo do julgamento da sociedade. No entanto, a imprensa já havia conseguido se agarrar ao título sensacionalista. Os jornais começaram a difundir ativamente a versão de que o ocorrido poderia ter sido uma encenação para obter dinheiro do seguro. Esta hipótese rapidamente ganhou popularidade entre os habitantes locais, obrigando a investigação a perder tempo verificando fatos que, como se tornou claro depois, eram completamente infundados. A análise detalhada realizada pela polícia conjuntamente com funcionários da companhia de seguros mostrou que tal encenação não poderia ter trazido nenhum benefício à família. Além disso, as próprias condições da apólice excluíam claramente o pagamento em caso de prova de ações intencionais ou negligência grave. No entanto, foi necessário muito tempo para refutar esta versão falsa e convencer os jornalistas a parar de difundi-la. Após a resposta oficial da companhia de seguros, a situação se tornou ainda mais complicada. O seguro confirmou que pagaria dinheiro à família apenas em caso de confirmação de acidente. Em caso de revelação de qualquer ação intencional ou negligência, os pagamentos seriam interrompidos. Esta circunstância novamente obrigou a investigação a voltar aos detalhes técnicos do tiro. Para entender se isso podia ser um acidente, era necessário determinar precisamente as circunstâncias do apertar do gatilho e a posição do atirador. Precisamente isso se tornou o próximo ponto de partida da investigação. Agora, a investigação se concentrou não nos motivos financeiros, mas na própria técnica do tiro, que poderia colocar um ponto final em todas as hipóteses. Quão perto se encontrava o atirador de Ellie no momento do tiro e o que dizem os detalhes da ferida? O quinto dia de investigação começou com um documento importante. O patologista forense de Queensland forneceu o relatório número 21 QLD, que se tornou um dos chaves para entender as circunstâncias do ocorrido. Na conclusão, estava claramente indicado que a distância do tiro não era mais de 15 metros. Os peritos chegaram a tal conclusão baseando-se na mancha de fuligem claramente fixada na roupa de Ellie. A ausência de rasgos do tecido indica que a bala teve tempo de se estabilizar no ar, mas não percorreu distância suficientemente grande para que sua velocidade caísse criticamente. Isso excluiu a possibilidade de tiro a longas distâncias que haviam sido consideradas anteriormente. Para a precisão de determinação do tempo do evento, os criminalistas usaram a temperatura do fígado e dados meteorológicos. O resultado foi maximamente preciso. Tempo do incidente: 8h12 da manhã com margem de erro admissível de apenas 2 minutos. Adicionalmente importante resultou a informação de que o tecido adiposo ao redor da ferida não sofreu a ação queimante dos gases de pólvora. Isso significava que o tiro foi feito de trajetória baixa, praticamente horizontal. Assim, o atirador muito provavelmente se encontrava em posição sentada ou de joelhos, o que concorda com o nível de posição da carabina no sofá, onde a encontraram os oficiais que chegaram. No relatório foi indicado porque Ellie não pronunciou nenhum som no momento do incidente.
Este momento preocupava especialmente os investigadores, pois os membros da família que estavam no pátio não escutaram nenhum grito. A resposta estava na fisiologia da ferida recebida. A bala instantaneamente danificou o pulmão, causando seu colapso imediato. Isso, segundo esta opinião dos peritos, excluiu a possibilidade de quaisquer gritos ou sons de dor. Tais detalhes influíram significativamente no quadro da investigação. Sublinhavam que a situação foi muito rápida e praticamente silenciosa, excluindo a possibilidade de escutar algo, além do próprio tiro. No entanto, a investigação novamente se deparou com uma contradição. O veterano que vivia próximo à família Bly insistia que escutou 2 estalos distintos seguidos, que lhe pareceram tiros. Esta versão imediatamente causou dúvidas e requereu verificação. Para avaliar os depoimentos do vizinho, os investigadores recorreram a um foniatra forense, especialista em sons e acústica. O perito realizou análise comparativa do som de tiro de carabina calibre 22 LR batida de porta de celeiro metálico. Chegou à conclusão de que, para uma testemunha inexperiente, estes sons realmente podiam soar muito similares. O perito indicou que a batida metálica da porta do celeiro bem podia criar o efeito acústico de segundo tiro. Apesar da evidente convincência deste argumento, os investigadores, por enquanto, decidiram não fechar esta linha até confirmação definitiva de outras fontes. Neste mesmo tempo, o grupo investigativo recebeu uma nova pista que novamente devolveu sua atenção ao interior da casa Bly. No reexame da sala de estar, diretamente próximo ao sofá, os criminalistas descobriram pegada de bota infantil de tamanho pequeno, mais precisamente, do número 31. A pegada resultou distinta, graças ao lodo seco trazido à casa. Os investigadores imediatamente começaram verificação de tamanhos de calçado de todos os que podiam estar na casa naquele momento. Tal rastro claramente testemunhava a presença de ainda outra pessoa pequena próxima à arma diretamente antes do tiro. No entanto, revelar detalhes antes de obter todos os resultados de perícias, a investigação por enquanto não quis fazer. Assim, a investigação agora tinha não apenas o relatório do patologista forense fixando claramente os detalhes do incidente, mas também evidência material em forma de pegada de calçado, que novamente levantou a pergunta sobre quem podia estar próximo à carabina nos últimos segundos antes do incidente. O que Cooper podia estar imitando na manhã da tragédia, e isso podia influir em suas ações? O 7 de novembro resultou fresco, mas claro. A casa da avó de Cooper Bly se localizava a vários quilômetros da fazenda, longe da agitação, imprensa e polícia. Após o incidente, Cooper se encontrava temporariamente precisamente aqui, sob sua tutela. A razão oficial era simples, para seu próprio conforto psicológico, mas de fato a investigação temia que a atmosfera emocional na fazenda pudesse interferir na investigação objetiva. Os policiais, com especial precaução, realizaram inspeção dos gadgets que Cooper usava. Nesse mesmo dia, foi confiscado o tablet. Os especialistas em criminalística digital imediatamente começaram a verificar o histórico de navegação. Já poucas horas depois, conseguiram obter informação importante. Na manhã do incidente, começando aproximadamente desde as 7h30, Cooper assistia vídeos no YouTube Kids. Eram vídeos da série Farming Life Sim, nos quais se demonstrava caça e tiro em coelhos. A visualização durou aproximadamente meia hora, e neste período o menino estava absolutamente sozinho. A avó que cuidava de Cooper estava completamente segura de que seu neto alimentava galinhas próximo ao celeiro, como frequentemente acontecia pelas manhãs. Não suspeitava de nada e se ocupava de afazeres domésticos sem verificar o que exatamente acontecia no pátio. O tempo coincidia com o período quando o menino podia se encontrar próximo à carabina deixada na casa pelo pai. Os psicólogos que foram envolvidos para avaliar o estado de Cooper após o ocorrido estudaram atentamente a situação e deram conclusão inequívoca. O especialista sublinhou que Cooper, devido à idade e desenvolvimento psicológico, não podia realizar completamente as consequências de suas ações. O conceito de finalidade e irreversibilidade de consequências para ele era completamente abstrato. Para o menino, as cenas vistas na manhã no tablet podiam ser apenas um jogo, algo distante e irreal.
Sua compreensão do mundo era demasiado superficial para estabelecer paralelo entre entretenimento virtual e consequências reais. Os investigadores perguntaram detalhadamente ao psicólogo, tentando entender se Cooper podia ter motivos agressivos ou experimentar emoções negativas em relação à irmã. Mas o especialista respondeu inequivocamente que isso era extremamente improvável. Segundo ele, Cooper experimentava mais confusão e incompreensão que agressão. Durante a conversa, o menino manifestava perplexidade. Falava entrecortado e ininteligivelmente, frequentemente retornando à descrição de seus jogos habituais e obrigações diárias. Em sua consciência, a tragédia continuou sendo algo obscuro e aterrorizante, mas não conectado diretamente com suas ações. No entanto, na imprensa e redes sociais novamente surgiu a versão sobre possível agressão premeditada por parte de Cooper. Nos jornais apareceram suposições de que ele supostamente tinha ciúmes ou experimentava forte inveja de Ellie, e que o ocorrido podia ser um ato consciente. Isso obrigou a polícia a reagir publicamente. A investigação realizou conversa repetida, desta vez cuidadosamente gravada em vídeo, de Cooper com especialistas. Nesta gravação se vê claramente: a criança experimenta profundo sentimento de culpa e ansiedade, mas seu discurso está absolutamente desprovido de sinais de agressão reflexiva. Repete caoticamente as mesmas frases, frequentemente se confunde, se distrai e chora. Esta gravação se tornou decisiva no fechamento oficial da pista falsa sobre motivos malvados. A versão de ações premeditadas foi oficialmente reconhecida como infundada e refutada publicamente. No entanto, a nova investigação que paralelamente lançou o Departamento de Família e Proteção Social causou outro problema importante e doloroso. Agora havia que decidir se era possível no futuro devolver Cooper de volta à família após o fim da tutela com a avó. Este tema começou a ser ativamente discutido entre especialistas e a comunidade local, levantando novamente a pergunta sobre em que medida, em geral, a família Bly podia ser considerada segura para crianças. Os investigadores, por enquanto, não se apressavam com conclusões definitivas e continuavam mantendo o foco no mais importante. Era necessário entender claramente de que maneira o cartucho resultou na arma, se Travis assegurava tê-la deixado vazia. Porque Lisa, mãe de Ellie, encontrando-se próxima ao local do incidente, não escutou nenhum som ou grito que pudesse alarmá-la. No 8º dia após a tragédia, a atenção dos investigadores se transferiu à acústica e particularidades do entorno da fazenda Bly. A pergunta-chave: por que Lisa J., que estava próxima ao local do incidente, não escutou nem choro, nem alguns sons inquietantes? Tendo estudado detalhadamente os depoimentos de Lisa, os investigadores estabeleceram que na manhã, no momento do evento, ela se ocupava de afazeres na parte traseira do terreno, onde se localiza a cozinha de verão. Este lugar está separado da zona do incidente por uma alta cerca de fibrocimento. A polícia prestou especial atenção à construção da cerca, que tinha grande densidade e altura de aproximadamente 2 metros. Para verificar as condições de audibilidade, a investigação se dirigiu a um engenheiro acústico forense. O perito realizou testes de campo diretamente no território da fazenda Bly, na manhã de 8 de novembro. Usou equipamento especial que mede o nível de som em decibéis. O experimento consistiu em imitar as condições sonoras do incidente e medir o nível de ruído em diferentes partes do pátio e além da cerca. Os resultados foram convincentes. O perito acústico fixou que o vento à velocidade de 9 km por hora, dirigido do local do incidente à cozinha de verão, conjuntamente com a cerca de fibrocimento, substancialmente amortecia quaisquer sons de altas frequências. As medições realizadas mostraram que o som de intensidade 93 decibéis, imitando o estalo do tiro, se transformava em 66 decibéis já à distância de aproximadamente 30 metros atrás da parede de fibrocimento. Isso corresponde aproximadamente ao nível de ruído doméstico habitual, que facilmente se pode ignorar, especialmente se a pessoa está ocupada em algum trabalho. Estes dados explicavam completamente por que Lisa não podia escutar nem choro nem outros sons inquietantes do local do incidente. O patologista forense anteriormente havia confirmado a ausência de gritos fortes como consequência do dano instantâneo do pulmão de Ellie. Agora era claro que mesmo alguns sons fracos e insignificantes não podiam superar a barreira acústica.
Uma pergunta separada, que foi longamente discutida, foram os depoimentos do vizinho veterano que declarava ter escutado 2 estalos. Após análise detalhada, se tornou claro que o segundo som podia ter natureza completamente diferente. O experimento de engenharia realizado deu explicação a isso. No território da fazenda, a apenas poucos metros do celeiro, havia uma porta metálica de silo de grãos. A verificação de câmeras de vigilância do silo de grãos, com sincronização precisa de tempo por protocolo NTP, mostrou que exatamente às 8h13 a porta se fechou bruscamente sob a ação do vento. O engenheiro forense confirmou que o som da batida da porta metálica realmente podia ser percebido como o segundo estalo, especialmente por uma pessoa sem preparação especial. Os depoimentos de Lisa foram postos em dúvida por curto período após o aparecimento de depoimentos do vizinho sobre o segundo estalo. Mas após obter a gravação de vídeo do silo de grãos, as dúvidas caíram completamente. Esta gravação se tornou prova convincente de que Lisa se encontrava onde afirmava, e não tinha nenhuma relação com o segundo som suspeito. No entanto, a tensão emocional causada por suspeitas na mídia ainda influiu durante vários dias no estado psíquico de Lisa. No final, a polícia oficialmente publicou o comunicado de que as suspeitas em relação à mãe eram completamente infundadas e fechadas. Neste mesmo dia, o laboratório de criminalística enviou novos dados sobre a arma que novamente obrigaram os investigadores a reconsiderar as circunstâncias do incidente. A conclusão criminalística indicava que na câmara da carabina havia graxa fresca. Além disso, a graxa havia sido aplicada muito recentemente, no máximo 1 hora antes do incidente. Este fato era importante e podia indicar que a arma havia sido preparada para uso pouco antes da tragédia, do que anteriormente nenhuma das testemunhas havia reportado. Os peritos fizeram ênfase neste achado, pois a graxa fresca evidentemente não correspondia aos depoimentos iniciais de Travis de que não havia verificado a carabina após retornar da caça. Os investigadores decidiram temporariamente não revelar este fato, concentrando-se em investigação mais minuciosa do estado técnico da carabina. Quaisquer detalhes sobre sua manutenção naquele dia podiam mudar substancialmente o curso da investigação. Coincidirá o rastro da bota infantil descoberto próximo ao sofá com o calçado de Cooper Bly? 10 dias após os eventos trágicos na fazenda Bly, uma figura importante na investigação se torna o técnico criminalista Brett O'Neill, da polícia de Queensland. Brett se especializa em reconstruções criminalísticas precisas, e precisamente a ele se encarrega o estudo detalhado do rastro de bota infantil descoberto próximo ao sofá na sala de estar da casa da família Bly. O rastro deixado no revestimento lodoso próximo ao sofá havia sido fixado ainda nas primeiras horas da investigação. Agora, O'Neill se ocupa de seu estudo. Usando o equipamento mais recente, o criminalista processou cuidadosamente a pegada e fabricou sua impressão tridimensional de alta precisão. Permitiu transmitir com máxima precisão o desenho da sola do calçado, assim como as menores particularidades e defeitos da sola deixados no lodo. O rastro, segundo a conclusão perita de O'Neill, coincidia perfeitamente com o desenho do calçado de marca Gumboots Kids, tamanho 31. Era importante confirmar se este rastro realmente pertencia às botas de Cooper. Com permissão da avó, tutora de Cooper, seu calçado foi entregue aos criminalistas para análise laboratorial. Brett O'Neill realizou perícia comparativa minuciosa. As coincidências foram estabelecidas em 14 pontos únicos do desenho da sola. Isso se considera resultado absolutamente convincente em criminalística e confirma que o rastro próximo ao sofá pôde deixar precisamente Cooper. A investigação, que anteriormente se aproximava cautelosamente à versão de que o menino podia independentemente alcançar a arma, agora recebia argumento importante e objetivo a seu favor. No entanto, Travis Bly, pai de Cooper, expressou dúvidas sobre a possibilidade física de seu filho alcançar a carabina que jazia no sofá. Insistia que a estatura de Cooper, igual a 116 centímetros, não permitiria facilmente manipular uma arma de comprimento 97 centímetros encontrando-se à altura do sofá de 51 centímetros. Para eliminar estas dúvidas, o grupo investigativo organizou reconstrução do evento diretamente no laboratório criminalístico. A reconstrução mostrou inequivocamente que, mesmo com pequena estatura de 116 centímetros, Cooper facilmente podia alcançar a carabina se aproximasse completamente ao sofá.
O peso mesmo da carabina permitia mesmo a uma pessoa pequena levantá-la e dirigi-la para frente. Este resultado enfraqueceu significativamente a posição da defesa do pai e confirmou o realismo de que precisamente Cooper pôde tomar a arma nas mãos. Apesar do convincente dos resultados, os advogados de Travis empreenderam ainda uma tentativa de defender sua posição. Levantaram a versão sobre possível presença de outra pessoa pequena desconhecida que supostamente se encontrava na casa naquela manhã. A investigação imediatamente reagiu, verificando gravações de câmeras de videovigilância da escola primária local. A verificação foi maximamente minuciosa. Os policiais reviram gravações de todas as câmeras escolares e compararam listas de frequência. As gravações mostraram claramente que todas as crianças potencialmente relacionadas com a família se encontravam na escola no momento do tiro. Assim, a versão da defesa sobre pessoa pequena estranha foi definitivamente rejeitada como infundada. Após esta pista falsa, os advogados da família Bly foram obrigados a reconhecer publicamente que na casa, no momento da tragédia, se encontravam apenas membros da família. No final do dia de trabalho, Brett O'Neill terminava a inspeção detalhada da carabina quando descobriu ainda uma pista importante. Examinando atentamente o ferrolho sob o microscópio, o criminalista notou uma pequena microfissura praticamente invisível. O perito notou que esta fissura não pôde se formar no dia do incidente. A arma havia sido danificada antes, aproximadamente 2 semanas atrás, provavelmente após uma queda ou golpe forte. Esta nova circunstância novamente obrigou a investigação a se perguntar sobre quão cuidadosamente Travis vigiava a arma, pois, considerando sua experiência de caçador, devia verificar regularmente o estado de sua carabina. Oficialmente, estes detalhes ainda não eram revelados, pois podiam influir fortemente na investigação posterior. O aparecimento da microfissura novamente dirigiu a atenção da investigação ao estado técnico da carabina e às circunstâncias de seu armazenamento e exploração na casa Bly. Brett O'Neill cuidadosamente documentou sua descoberta, após o que a carabina novamente foi colocada em recipiente lacrado para investigações posteriores. O recipiente foi entregue pela rodovia Bruce Roy do laboratório ao depósito policial em 17 minutos, das 10h15 às 10h32. Agora, a investigação obtinha ainda um ponto importante para o posterior procedimento, no qual os detalhes técnicos podiam jogar papel não menor que os aspectos pessoais do caso. Por enquanto, a microfissura permanecia apenas como pista técnica, mas já era evidente que sua origem seria a pergunta-chave das próximas etapas da investigação. Todos os participantes do grupo investigativo entendiam que quanto mais apareciam tais pequenos detalhes, mais difícil seria ocultar toda a verdade sobre os eventos daquela manhã. A nova pista apenas sublinhou que a investigação se aproximava do desfecho, mas ainda era cedo para tirar conclusões definitivas. Por que Travis Bly, conhecendo a existência da fissura no ferrolho de sua carabina, não tomou medidas para eliminar oportunamente este defeito? A investigação dos eventos na fazenda Bly gradualmente se aproximava do momento-chave. No centro de atenção, novamente se encontrava Travis Bly, pai de Ellie, cujas ações cada vez mais pareciam não como desajeitamento acidental, mas como negligência sistêmica que levou à tragédia. Na audiência judicial de 12 de novembro, o Ministério Público apresentou novas provas que deviam jogar luz sobre o comportamento de Travis vários dias antes do incidente. A peça mais significativa foi a correspondência de Travis com o armeiro local, descoberta em seu mensageiro. Na mensagem de 30 de outubro, Travis indicava diretamente: "Passarei nestes dias, fissura no ferrolho." Isso se tornou prova irrefutável de que Travis conhecia antecipadamente o problema técnico de sua arma. À pergunta da investigação, o armeiro confirmou que Travis se havia dirigido por consulta, se interessava em prazos e custo de reparo. O mestre indicou que a substituição da peça levaria apenas um dia, e o custo seria de aproximadamente $250 australianos. Agora, diante do tribunal, se colocava a pergunta-chave: por que Travis não tomou nenhuma ação apesar dos riscos evidentes relacionados com o estado técnico da arma? O Ministério Público forneceu explicação detalhada baseada em perícia técnica da arma. Os peritos confirmaram que Travis tinha todas as razões para esperar que a fissura pudesse causar problemas com o funcionamento da carabina, incluindo o risco de bloqueio súbito. Apesar disso,
Travis não levou a arma ao reparo, nem sequer para verificação preventiva. Em seu lugar, a carabina permaneceu em estado habitual de trabalho, completamente montada e pronta para disparar. O promotor acentuou a atenção do tribunal na negligência de Travis, sublinhando que a arma deixada sem reparo era acessível a qualquer membro da família, incluindo seus menores representantes. Era evidente que Travis não realizava toda a seriedade da situação ou conscientemente ignorava os riscos, esperando que nada aconteceria. Quando o promotor diretamente perguntou por que Travis não desmontou a carabina retirando o ferrolho, o pai de Ellie respondeu brevemente, declarando que temia a contaminação da arma por poeira e areia inevitáveis na fazenda. Travis falava com segurança de que para ele, como caçador experiente, era inaceitável deixar a arma aberta, considerando que assim perderia a capacidade de funcionamento e requereria reparo mais caro. No entanto, o Ministério Público imediatamente notou a inconsistência desta justificação, pois a decisão mesma de deixar a carabina na casa, montada e acessível, não podia ser justificada por simples considerações domésticas sobre a poeira. O promotor insistia que Travis fez escolha consciente na qual o risco de tragédia aumentava significativamente. Neste momento, o advogado de Travis tentou propor explicação alternativa da origem da fissura, declarando que o dano pôde surgir no processo de confisco da arma pelos policiais. Supôs que a ação mecânica durante transporte ou manuseio descuidado pôde levar ao aparecimento da microfissura. No entanto, esta versão foi rapidamente verificada e rapidamente fechada. Os investigadores apresentaram ao tribunal fotografia da carabina, anteriormente publicada por Travis no grupo de caçadores locais nas redes sociais ainda em 30 de outubro. Nesta imagem era distintamente visível essa mesma microfissura no ferrolho, muito antes dos eventos e intervenção da polícia. Assim, a versão da defesa foi completamente refutada como inconsistente e enganosa. A audiência alcançou seu pico emocional quando o perito criminalista explicou detalhadamente as consequências da presença de microfissura no ferrolho da carabina. Sublinhou que mesmo um dano insignificante podia levar a bloqueio inesperado da arma, o que é extremamente perigoso no momento do tiro. O perito fez ênfase que Travis, muito provavelmente, realizava completamente os riscos e por isso adiava o reparo, temendo agravar o dano no processo de desmontagem independente. Segundo a conclusão do perito, Travis temia por suas ações converter uma pequena falha técnica em problema sério, o que teria requerido maiores investimentos e parada prolongada da carabina. Em seu lugar, preferiu deixar a arma como estava, efetivamente fazendo escolha consciente a favor do risco, que no final terminou em tragédia. Estas conclusões reforçaram a pressão sobre Travis e claramente formaram o quadro de sua negligência. Para o tribunal, isso se tornou indicação clara de que as ações de Travis não foram negligência acidental, mas negligência consciente que teve consequências trágicas. Na sala do tribunal se instalou o silêncio. Todos entendiam que diante deles se desenvolvia a etapa final do processo, e destes últimos detalhes dependia a decisão final do tribunal sobre o caso Travis Bly. A investigação e Ministério Público com segurança levaram os ouvintes a entender que talvez as ações de Travis não foram tanto malévolas quanto irresponsáveis. Mas precisamente esta negligência levou aos eventos trágicos na fazenda. Agora o tribunal devia tomar a decisão final, baseando-se em todas as provas e fatos reunidos. A audiência judicial terminou, mas à frente restava o ato final no qual devia ser apresentado o motivo definitivo das ações de Travis. Até este momento, a acusação guardava aspa intriga, evidentemente tendo em reserva ainda um argumento importante que esclareceria definitivamente todo o quadro dos eventos trágicos na Fazenda Bly. 6 meses após os eventos trágicos na Fazenda Bly, o tribunal de Bundaberg finalmente proferiu sua decisão. Travis Bly foi oficialmente reconhecido culpado de violação do Weapons Act 1990, parágrafo 60. Segundo o veredicto judicial, precisamente a negligência de Travis, sua irresponsabilidade no manuseio de armas de fogo, se tornaram a causa primeira do ocorrido. O tribunal examinou detalhadamente cada episódio e reconstituiu o quadro completo de eventos, motivos e razões dos atos de Travis. Na base da tragédia não se encontrava tanto ação malévola quanto cadeia inteira de erros grosseiros e negligência franca. Travis não apenas conhecia o defeito da arma,
mas também conscientemente não tomou medidas para eliminá-lo, evitando gastos financeiros e multa administrativa potencial por armazenamento de carabina defeituosa. Segundo os materiais da investigação, o quadro do ocorrido agora se via da seguinte maneira. Cedo na manhã de 2 de novembro de 2024, Travis Bly, retornando da caça, limpou cuidadosamente a carabina. No processo de manutenção, novamente prestou atenção à microfissura no ferrolho que já conhecia. Apesar de que o problema havia sido revelado ainda vários dias antes do incidente, Travis novamente decidiu não se ocupar do reparo. Em seu lugar, apressadamente montou a arma, nem sequer retirando o ferrolho, como usualmente fazia após a caça. A razão era simples. Travis se apressava para se ocupar dos animais e também se preocupava de que, se tornasse conhecido sobre a quebra da arma, lhe ameaçaria castigo administrativo. Na Austrália, o armazenamento de armas de fogo danificadas se castiga com multa e confisco temporário, o que significava para ele não apenas perdas financeiras, mas também perturbação de seu modo de vida habitual. Na pressa, Travis jogou os cartuchos no porta-copos de sua caminhonete e se dirigiu às ovelhas, completamente esquecendo que seu filho de 6 anos, Cooper, permanecia sozinho no pátio e podia facilmente entrar na casa onde jazia a carabina montada. Precisamente isso se tornou o erro fatal de Travis. Cooper, ficando sem supervisão, estava cativado pelos vídeos vistos na manhã no tablet, onde se demonstrava a caça de animais. Sem entender as consequências, Cooper se aproximou do sofá onde se encontrava a carabina, levantou-a e, sem experimentar nenhuma dificuldade no manuseio da arma, produziu o único tiro trágico que tirou a vida de Ellie. No tribunal, a demonstração de provas alcançou seu apogeu quando aos jurados foi apresentada a reconstrução tridimensional dos eventos daquela manhã. Viram a altura real do sofá, 51 centímetros, o comprimento da carabina, 97 centímetros, assim como a estatura de Cooper, 116 centímetros. Da reconstrução visual se tornou evidente que o menino não apenas podia alcançar a carabina, mas fez isso completamente fácil e naturalmente, repetindo completamente os movimentos que havia visto anteriormente nos vídeos de jogo. Após esta apresentação visual, os jurados não tiveram mais dúvidas sobre a realidade do ocorrido e sobre a completa realização da responsabilidade de Travis por negligência que acarretou consequências irreversíveis. O tribunal proferiu a Travis Bly o veredicto definitivo: 3 anos condicionais e multa no valor de $15.000 australianos. Tal veredicto foi escolhido considerando a ausência de intenção malévola deliberada. No entanto, sublinhava a seriedade das violações que havia cometido. A carabina foi confiscada e destruída por decisão do tribunal. Na questão de tutela de Cooper ainda não se havia tomado decisão final. O tribunal decidiu que a criança deve permanecer sob tutela de sua avó ainda no mínimo 1 ano. Apenas após isso, o Departamento de Família e Serviços Sociais realizará a reavaliação da situação para decidir se pode retornar de volta aos pais. Quanto a versões alternativas, o tribunal e investigação confirmaram sua exclusão completa. Todas as pistas falsas e versões de eventos aparecidas anteriormente foram oficialmente fechadas e refutadas. Assim, a investigação e tribunal definitiva e oficialmente confirmaram que a única razão da tragédia foi a negligência grosseira e imprudência de Travis Bly no manuseio da arma perigosa. Apesar da clareza e finalização do processo judicial, várias perguntas ainda ficaram sem respostas claras. O futuro de Cooper e seu destino ulterior oficialmente permaneceram na competência de serviços sociais. Por enquanto, não havia nenhuma certeza também sobre se Travis poderia no futuro possuir novamente armas de fogo. Talvez este caso sirva de motivo para endurecimento ou precisão de legislação sobre armazenamento de armas na Austrália. O juiz separadamente sublinhou que esta história deve servir de lição importante e dolorosa para toda a comunidade de caçadores e proprietários de armas de fogo. Expressou esperança de que a publicidade desta tragédia obrigará as pessoas a serem mais atentas a questões de segurança, especialmente se há pequenos membros de família na casa. A família Bly, no final, permaneceu no centro de atenção sustentada da sociedade, convertendo-se em exemplo visível de como pequenos erros domésticos e desejo de economizar tempo e dinheiro podem levar a enorme tragédia. Fechando a audiência judicial, o juiz especialmente notou que, embora o processo judicial esteja terminado,
A memória da tragédia permanecerá com a família e sociedade por longos anos. Talvez precisamente isso obrigará muitos a refletir e mudar sua atitude em relação a questões de segurança. O caso da tragédia na fazenda Bly definitivamente entrou na história não apenas como um incidente triste, mas também como advertência séria sobre as consequências de atitude negligente em relação às armas.